Caríssimos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo a este canal que é dedicado ao crescimento espiritual. Estamos fazendo isso com vídeos semanais sobre Santa Faustina, Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila. Tem vários vídeos que estão surgindo no canal que você pode aproveitar. Mas também estamos fazendo diariamente este caminho com a vida dos santos. Ultimamente estamos falando de bastante mártires, hoje também vamos falar sobre um que podemos perceber na entrega radical desses homens também essa centelha da graça de Deus que vem ao nosso encontro. Vamos juntos então nessa experiência através da vida desses grandes homens e mulheres de Deus. Hoje quero falar com vocês sobre São Sérgio. Você pode imaginar que este homem era um grande magistrado. Para conseguir a magistratura naquela época, estamos falando aí do século IV, tinha que se ter grande influência no império, tinha que ser homens que realmente tivessem uma família capaz de dar educação, capaz de estabelecer influências. Chegar ao cargo de magistério não era pouca coisa. Bom, no Império se tinha todo esse culto aos vários deuses, um culto politeísta, e cada um deles era uma expressão de uma face, vamos dizer assim, deste Deus absoluto. Bom, São Sérgio ele começa a estudar sobre o cristianismo, e quando ele vai se aprofundando, ele vai se encantando. Essa é uma dica que eu quero já deixar para você. Cada vez que você for mergulhando naquilo que é a história da igreja, conhecendo mais sobre os santos, conhecendo sobre a história da igreja, conhecendo os seus fundamentos, sabe o que vai acontecer com você? Você vai se apaixonar. Apaixonar porque à medida que nós conhecemos aquilo que é a verdade ela traz para nós um encanto. E foi assim com o Sérgio, ele começou a olhar, a ver, perceber naquilo que ele lia, naquilo que chegava de testemunho para ele, numa época de grande perseguição dos cristãos. Aquilo tinha uma beleza que ele não podia mais ficar de fora. Tem muitas coisas que Deus quer que possamos nos aproximar. Por isso aquele material que está lá parado, aquele livro parado lá na tua estante, que fala justamente sobre a vida de algum santo, pega ele. Aquela palavra que muitas vezes fica parada, vai lá, medita ela um pouco. Lembro que também fazemos as homilias no canal da comunidade. Vai lá, acessa, vamos crescer cada vez mais nessa espiritualidade, este ser cada vez voltado para Deus. São Sérgio vive essa expressão e escolhe o cristianismo, mas escolhe de uma maneira radical. Ele passa a ir para o deserto. Vai viver a sua vida no deserto em busca deste encontro mais pessoal com Deus. Deixa toda a estrutura que ele construiu de magistério, de capacidade, de reconhecimento, por onde ele passasse, realmente as pessoas tinham que estabelecer uma certa reverência a ele. Ele deixa tudo isso para ir para o deserto. E a perseguição aos cristãos, ela continua e chega àquela região. São Sérgio, no deserto, sente um impulso a voltar. Ele estava ali na região hoje da Turquia, na Capadócia, Armênia. Ele volta porque sente um impulso do Espírito a ir ao encontro. A ir ao encontro do quê? Do martírio, porque estava tendo um culto ao deus Júpiter e ali, como uma certa reverência ao Deus e também para se aparecer ao império, o responsável da região começa a trazer os cristãos para que pudessem morrer diante daqueles falsos deuses, como é o deus Júpiter. Porém, chega naquele momento Sérgio, e ele, que era considerado um homem que deveria estar morto, as pessoas acreditavam que ele tinha morrido já no deserto, entra e se torna assim um espetáculo para aquele povo que estava ali esperando. Só que quando ele chega, todas as tochas que estavam ali direcionadas a Júpiter se apagam. Porque tudo que é falso, uma hora, vai perdendo o seu encanto. Tudo aquilo que não é verdadeiro, passa.
Pode ser até que dure muito, até uma vida como essa nossa passageira, mas quando ela se encontra com um Deus verdadeiro, aquela luz parece escuridão. As tochas se apagam quando eles chegam e logo as pessoas voltam o olhar para ele, para este homem que era magistrado, que tinha deixado tudo, foi para o deserto, era considerado morto e estava ali agora diante deles. E ele, diante de todos, começa a proferir um discurso contra os falsos deuses, dizendo o quanto aquilo tinha destruído a vida dele, que aquela falsidade era simplesmente para alimentar um império e fazer encher os bolsos dos sacerdotes de Júpiter. Ele veio realmente ao encontro daqueles valores perversos que estavam ali escondidos. Não foi diferente, vendo aquilo, aquela afronta, levaram ele para que pudessem testemunhar a sua fé e ele assim o fez, mais uma vez dizendo que ele era cristão. Foi martirizado, foi realmente decapitado, mas ao contrário do que aqueles homens pensavam, que com a sua morte se esfriaria todo o processo de construção e de crescimento do cristianismo, ele se tornou, como todo mártir, semente de uma nova geração de homens e mulheres naquela região que aderiram ao cristianismo. Pense então nessas marcas. Precisamos conhecer mais a Deus, buscá-lo, deixar as coisas que têm nos paralisado para buscar o conhecimento maior em Deus. E esse conhecimento levará a um amor que fará cada vez mais nós doarmos a nossa vida aos outros, a um ideal que não passa. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.